Olá, irmãos e irmãs. Vamos dar início a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita. Ficamos com os itens 7 e 8. Inicialmente, vamos fazer uma prece. Ó Deus, Pai de bondade infinita, vos agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui para refletir sobre a tua lei de amor, nesses pequenos trechos, mas que são repletos de tantos ensinamentos, os quais ainda teimamos em não seguir. Te pedimos que fique conosco, te pedimos segurar tua mão e assim conseguirmos as forças necessárias para superar todas as adversidades e principalmente as nossas imperfeições, as nossas fraquezas e assim possamos evoluir rumo ao bem. Que assim seja. Convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: Quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres e os estrupiados, os coxos e os cegos, e estarei felizes, porque não terão meios para vos retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estava à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: Feliz aquele que comer do pão do reino dos céus. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes e nelas se procura o espírito. Jesus não podia ter querido dizer, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. E, a homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: serei felizes, porque não terão meios para vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas em um retorno, mas pelo único prazer de o fazer. Para dar uma comparação surpreendente, disse: Convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão em nada vos retribuir. E por festins é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação no sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à mesa senão aqueles que podem, como dizer, lhes honrar, ou as que podem convidar a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É por vezes prestar-lhes um grande serviço sem o aparentar. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Então, convidar os pobres de espírito, foi bem explicitado aqui, que é convidar aqueles que provavelmente não vão poder retribuir, né? Então, nós, em muitas e muitas coisas, somos beneficiados, privilegiados. Temos várias situações onde estamos vivenciando algo onde muitos nem sequer pensam em vivenciar. Desfrutamos de muitas coisas onde muitos nem pensam em desfrutar. E não são somente coisas grandes, mas coisas pequenas também, né? Então, quando você simplesmente faz um almoço em família, ou então uma pequena confraternização, uma comemoração, obviamente que você deve
convidar aqueles que são mais próximos, aqueles que estão juntos de você em todos os momentos, a sua família, né? Mas quando ele fala em convidar os pobres e os estrupiados, é você repartir não somente o pão, mas repartir uma palavra, um carinho, uma mensagem de afeto, de otimismo com aquelas pessoas que não vão poder te retribuir isso ou não têm condições de retribuir isso, né? Então, na verdade, um exemplo, mais um exemplo de desprendimento do orgulho e prática da caridade. Quando ele fala para convidar não somente aqueles que podiam te convidar de volta em outra situação, ele realmente está se referindo a todo o contexto da parábola, nessa parábola do festim, né? Ele está se retribuindo, ele está se referindo, desculpa, a todo o contexto do capítulo, né? Que é não saiba a mão esquerda o que deu à direita, ou seja, você não fazer algo esperando a contrapartida, esperando o retorno, né? Isso no sentido tanto material quanto também no sentido espiritual, moral, né? Então, quando você vai fazer o bem, se você está querendo realmente fazer o bem, é para ser feito com desinteresse, é para ser feito sem pensar em recompensas, sem pensar em uma vantagem futura. O bem se faz pelo bem e pronto, né? Então, essa linguagem figurada, como a gente sabe, o festim de núpcias, é bem, é bem mais forte quando a gente aplica isso ao sentido material, né? Como é que eu não vou convidar os meus próximos, né? As pessoas que também me convidam quando tem festa, mas isso tudo ele está falando com relação à festa do Senhor, ou seja, a celebração do Senhor, ao ápice que é a vida espiritual, né? Então, quando você está evoluído e despojado de todo o materialismo, você vai convidar justamente para o reino do Senhor, você vai oferecer, você vai mostrar, ou você vai transferir o bem àqueles que são mais necessitados, e provavelmente são aqueles que nunca poderão te retribuir naquele momento, ou até a posteriori, nem tão cedo vão poder te retribuir com algo, né? Então é fazer o bem pelo bem. É mais ou menos isso que eu entendi dessa passagem. Agora vamos encerrar agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de ler essa passagem do Evangelho, que possamos absorver, reter e praticar mais essa lição que nos foi passada hoje. Fica conosco, amado Mestre Jesus, que assim seja.